Olá, boa tarde, tudo bom? Hoje eu e o Vitor vamos apresentar um trabalho sobre acessibilidade rural, focando na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Acessibilidade no meio rural tem grande dificuldade, né? Por estradas serem ruins, não ter transporte público, né? E a maior dificuldade de acesso das pessoas que vivem no meio rural é comércio, escola, saúde e lazer, né? É, Principalmente aí o pessoal que vive da agricultura familiar, né? Que tiram sua renda disso. Eles têm dificuldade de comercializar para Ceasa, para mercados e também tem a dificuldade de comprar recursos, né? Por ser de difícil acesso, ser mais distante, dependendo do que eles produzem ou o que eles necessitam, pode ser prejudicado no transporte, né? É, a maioria das famílias que vivem nesse meio rural aí vivem da agricultura, né? E comercializam ali o que eles produzem na terra, né? E eles necessitam muito de matéria-prima, né? É, para produção, produção de leite, é, horta e etc. Isso aqui é algumas imagens, né? Da cidade de Itajubá. Isso é da esquerda, é uma foto da estrada que liga a cidade. Foi desmoronada devido às chuvas. Aqui no canto superior esquerdo temos a foto do mapa que mostra de um ponto rural até o centro da cidade, que dá por volta de 15 quilômetros de distância. E aqui, um pouco mais embaixo, mostra também o relevo da cidade, né? E a distância que tem de uma casa a outra, né? No meio rural. O desenvolvimento rural, né? Tem a integração, que é o meio ali que mistura o meio rural com o meio urbano, né? E também tem os locais de interesse, que é os locais que a população tende a acessar mais, né? Que é referente, o cálculo dos locais de interesse é diferente, é baseado pela distância e a frequência com que o pessoal frequenta esses lugares, né? É, então, a distância para esses lugares de interesse é muito grande nessa região e em outras regiões também que tem grande concentração de meio rural, né? E a dificuldade também do transporte público. Não tem transporte público para essa região. A gente aqui mora numa cidade um pouco pequena, um pouco interior, mas mesmo assim a gente não tem dificuldade com o transporte, né? Ainda a gente consegue transporte público para outras cidades e etc, né? É, é, Também tem em relação à característica das vias, né? São vias muito ruins, né? Muito buraco, é, difícil acesso, às vezes acontece como a gente viu na foto aí de desmoronar e a gente ficar sem via para deslocar de um local a outro, né? E aí o que acaba causando também, né, é a dificuldade nos custos, né? Quando um fazendeiro vai ali vender algo que ele produz na sua fazenda, ele tem a dificuldade do custo, porque o custo acaba saindo mais alto, tanto para ele vender, quanto para ele comprar, no exemplo, comprar adubo, comprar uma máquina para tirar leite. O transporte para esses locais fica mais caro, né? E também tem os principais locais, né? Que vamos citar no slide seguinte. Foi feita a definição dos locais de interesse conforme a frequência que os moradores frequentam esses lugares. No caso, em primeiro lugar, ficou a comercialização da produção, que se refere aí à produção agrícola, né, que movimenta a economia nesse município. Comercialização agropecuária, tem a maior frequência de deslocamentos aí. Em segundo lugar, ficou equipamentos de saúde, que é serviço essencial aí para a população, né, serviço público. Instituições de ensino ficou em terceiro lugar
que foca mais aí nos familiares que têm pessoas no período de formação escolar, né? Ou com algum início de formação técnica. Serviço de lazer ficou em último lugar porque acontece de forma mais esporádica e essa parte do lazer quando é comparado o ambiente urbano com o ambiente rural. E o ambiente rural, no caso, fica bem abaixo aí da expectativa. A tabela aí mostra, exemplifica, né, como ficou a ordem aí de cada grupo de LI. Também se referindo às distâncias, e comercialização e produção agropecuária apresentaram as maiores distâncias, por usarem meios de transporte como caminhões para suprir aí as distâncias, né? E equipamentos de saúde e instituições de ensino com as menores distâncias, pois são serviços que precisam ser mais acessíveis, pois os moradores se conduzem a esses lugares, na maioria das vezes, a pé. Pegando no geral, a geração de mapas foi essencial para ter um melhor entendimento no estudo, né? Nesse caso aí do município, e também para entender melhor as mudanças aí na distribuição geográfica. A coleta de dados e entrevista também foi crucial para entender melhor os hábitos e para poder definir cada grupo de LI que foi usado aí no estudo. Tudo isso com base no SIG, que é o Sistema de Integração Geográfica, e juntamente com o GPS portátil também. Esse trabalho, né, nos mostrou que a importância do deslocamento rural, né, e a dificuldade que eles têm, né. O principal foco aí, né, foi a comercialização, mas uma das coisas mais importantes que tem, né, é a questão da saúde e educação, que se torna difícil acesso por não ter um transporte, não ser um transporte tão fácil, né. Então, questão de saúde, não tem um local no sítio, um posto, um pronto-socorro, alguma coisa, né? Então eles têm que se deslocar à cidade. E também a educação, né? Também não tem escolas no meio rural, então tem que se deslocar para a cidade, dificultando, né? Tem relatos do pessoal ter que acordar bem cedo para conseguir ir para a escola e acabar chegando tarde, né? Devido à dificuldade de deslocamento. É isso que a gente queria apresentar no nosso trabalho.